Olá, meus amigos, como estão vocês? Que bom poder nos encontrar de novo. Olha, depois de um final de semana bom, com saúde, não é? A gente sabe que teve algumas notícias difíceis, né? Na mídia, né? Acidentes, desastres. Mas apesar disso, você está bem, você está com vida, você está ainda diante de Deus, você está em pé, e isso é bom. Eu acredito que o seu final de semana e o início de semana deve ter sido bom, né? E aí, nesta segunda-feira, a gente está se encontrando de novo, para a gente poder conversar mais um pouco, analisar o que a palavra de Deus nos oferece. E o que temos de bom nesses últimos dias é saber que estamos na graça do Senhor Jesus e podemos ainda continuar firmes, lutando, trabalhando, criando filhos, estudando, né? Muita coisa boa a gente pode fazer ainda. Mas eu quero lembrar para você que eu estou esperando o seu pedido, tá bom? Se você não pediu ainda, ó, aqui ó, o guia de estudos do Apocalipse. Você não pode perder esse material, você precisa ter esse material lá. Nós estamos nos últimos dias da história desta terra e um material importante para você poder pesquisar, se aprofundar é esse material aqui, este guia aqui, ok? E um outro material que nós estamos muito interessados que você adquira é esse aqui, Vida a Dois. Olha, viver sozinho é ruim demais. Viver a dois é muito melhor, não é? E quando se ama, então, às vezes dá alguns probleminhas, porque o ser humano está na era do pecado ainda, não é? Mas se você puder adquirir esse material, você dê seu nome, o seu endereço, nós enviamos para você e você vai ter a oportunidade de encontrar dicas de relacionamento familiar fantásticas que poderão até, quem sabe, resolver problemas graves na sua vida, ok? Tudo bem? Então eu posso aguardar o seu pedido, posso aguardar aí a sua comunicação e nós vamos então mandar para você pelo correio, tudo bem? Muito bem, queridos. Nós estávamos vendo nos nossos outros encontros, não é, aquela preocupação do chip, né, que, poxa vida, já é, eu acho que o terceiro ou quarto programa que estamos aí falando sobre, fazendo uma introdução, uma parte especial, específica do que é a marca de Deus, o selo de Deus, o sinal de Deus, né? Para a gente poder entender o sinal da besta, a marca da besta, e para podermos entender como é que é a questão do chip, se está no chip, se não está no chip, como é que a gente tem que entender isso, né? Então, revisando um pouquinho o nosso encontro, o nosso programa passado, o que é que a gente viu? Ok, você pode pegar aí um papel, não é? Você vai anotar as passagens, temos hoje textos novos, importantes, que você precisa ler, meditar e relacionar uns com os outros. Então, nós tínhamos visto, lá em Hebreus 8, verso 10, que Deus haveria de colocar as suas leis no nosso coração e na nossa mente. Lembra disso? Né? É isso mesmo? Então, e vimos também que Isaías 8,16 dizia que Deus desejava colocar o testemunho, que é a sua lei, os 10 mandamentos, no coração dos seus discípulos, tá certo? E aí eu perguntei para você é discípulo de quem? Ok? Porque ele vai colocar a sua lei, os seus 10 mandamentos, do jeito que ele escreveu com o dedo dele na rocha, ele vai colocar no coração dos discípulos dele. E nós temos sido discípulos de quem? Isso é importante, porque se somos dele, ele vai colocar a sua lei no nosso coração e vai estar tudo bem, vamos estar mais fortalecidos, mais enrijecidos contra o pecado, ok? Mas temos algumas passagens novas que nós precisamos analisar para a gente tentar fechar essa questão do selo de Deus, para a gente não ficar confundido quando formos ver o selo, a marca da besta, a questão do chip. Nós estamos tendo que ver essa parte antes para a gente entender o que é selo, o que é sinal, como é que Deus coloca isso daí, para a gente poder entender como é que o inimigo, como é que a besta vai colocar na mente das pessoas também, ok? Então a gente precisa desse entendimento. E aí, a passagem nova que eu quero que você analise junto comigo é Ezequiel capítulo 9. Pode pegar a sua Bíblia aí? Muito bem, Ezequiel capítulo 9, está no Antigo Testamento, ele tem alguns temas apocalípticos ali que são importantes, que a gente precisa analisá-los, e
No capítulo 9, do verso 1 ao 4, nós encontramos o seguinte. Olha, eu vou ler, você já achou? Pode acompanhar? Nós estamos usando a versão revista e atualizada. Se você tem a revista e corrigida, uma palavra ou outra poderá ser um pouco diferente, mas são sinônimas. Tudo bem? Então não tenha receio de você usar uma outra versão. E se você puder ter mais de uma versão, 2 ou 3 versões, é até melhor ainda, porque aumenta a sua compreensão do texto bíblico, do texto sagrado. Muito bem, então eu vou ler aqui qual é a visão que Ezequiel teve. E olha que surpreendente você vai ver. Então ouvi que gritava em alta voz, dizendo: chegai-vos, vós, executores da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão. E entre eles, certo homem vestido de linho, com um estojo de escrevedor à cintura. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Perceberam aqui? 6 homens vindo, no meio desses 6 tinha um que tinha um estojo de escrevedor. Para escrever o quê? Escrever aonde? Você vai ver. Continuando, verso 3. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava indo até a entrada da casa. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrevedor à cintura. Ele disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Percebeu? Deus estava mandando o homem escrevedor colocar uma marca, ele escrever alguma coisa na testa, na mente das pessoas que não gostavam do pecado que ocorria lá em Jerusalém. As pessoas que gemiam, se angustiavam, que estavam profundamente incomodadas em ver aquele pecado terrível no meio de Jerusalém, estas pessoas, puras, santas, sagradas, elas deveriam ter uma marca. Porque os homens destruidores, com suas armas esmagadoras, iriam matar, destruir tudo, começando pelo santuário. Mas os que tivessem a marca, esses não seriam destruídos. Querido, você está percebendo por que Deus quer colocar uma marca na mente, no coração, e Ele quer escrever? Aqui, o marcador era um homem que tinha um instrumento para escrever. Ele quer escrever no seu coração, no meu coração, para nos proteger da destruição final. Quem vai ser destruído no final? Os que não possuem esta marca. Quem coloca é Ele. Note, não é a igreja que coloca, não é o pastor, embora seja amigo, mas é Deus. A salvação vem de Deus. E é Ele que cria os critérios para esta salvação. Então note que essa profecia que você está vendo aqui em Ezequiel é interessante, porque ela mostra que já é antigo o plano de Deus de querer colocar uma marca na nossa mente, no nosso coração. Bom, a outra passagem semelhante a essa daí, então, você já conhece, que é Apocalipse capítulo 7, de 1 a 3. Vamos pular para lá agora? Apocalipse capítulo 7, de 1 a 3. E lá diz assim: depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Veja que ali haviam anjos destruidores, mas esses anjos são impedidos de destruir, para que então pudesse ser
marcado na fronte os servos do Senhor. Percebeu que a história é bem semelhante, que aqui uma profecia completa a outra? Esse é o plano de Deus, no Antigo Testamento e no Novo também. Você é servo do Senhor nos últimos dias, agora, então se prepare para receber a marca do Senhor, que vai garantir a sua salvação. Mas é Ele que coloca. E como nós já vimos, são as suas leis. Você vai permitir que Ele coloque as suas leis no seu coração, na sua mente, mesmo que essas leis te tragam dificuldades com os homens, mesmo que essas leis venham a te fazer você perder o seu emprego, talvez alguns amigos, talvez alguns parentes, porque as leis de Deus, com certeza, em muito grau, é diferente ou está contrária às leis do mundo, às leis da carne. As leis de Deus são leis de amor, de salvação, de sucesso, de alegria, de felicidade. As leis do mundo são as leis da carne, da opressão e que nos desvia da salvação. Queridos, estão aqui os textos que mostram claramente que Deus deseja colocar uma marca. Assim também, a Bíblia mostra para nós que essa marca vai ajudar em nossa proteção, ok? Essa marca, na hora que vier os juízos de Deus destruindo os que possuem o sinal do Senhor, eles estarão protegidos, estarão salvos, estarão firmes e ainda que sofrendo um pouco, estarão no plano da salvação. Queridos, daqui a pouquinho nós vamos voltar. E aí então nós vamos ver no próximo bloco o fechamento com as passagens que seguem, para a gente poder entender direitinho o que é o sinal de Deus, para a gente poder entender o sinal da besta, o que é a marca de Deus, o que é a marca da besta, ok? E assim a gente vai poder ficar bem seguro e tranquilo. Se vier chip, se não vier chip, o que vier, a gente vai ter condições de encarar com segurança, ok? Daqui a pouquinho a gente volta então e a gente continua analisando os textos que a Bíblia oferece. Até já! A Escola Adventista está há mais de 120 anos educando gerações. E nossa escola já está com matrículas abertas para 2017, com descontos e promoções especiais. Oferecemos do maternal ao 6º ano, também berçário e turno integral. Venha conhecer a melhor escola da cidade. Rua Lambari, 667. Fone 3621-4300. Esperamos por você. E então, meus amigos, e aí? Vocês estão dispostos a continuar conosco mais um pouquinho? Vamos lá então. Eu quero que você abra a sua Bíblia e reveja junto comigo Isaías 8,16. E lá em Isaías 8,16 diz assim: resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Ok? Esse é o plano de Deus. O testemunho são os 10 mandamentos, e a lei que ele está se referindo são os 10 mandamentos. E ali tem um mandamento, dentro desses 10, que se destaca no meio dos 10. Porque esse mandamento que se destaca no meio dos 10, é um mandamento que diz quem é o Criador do céu e da terra. É um mandamento que diz quem é que te santifica. E a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a face de Deus. Tem um mandamento dentro desses 10 aqui, que mostra quem é o verdadeiro Deus. Quem é o que te salva. E aí, esse mandamento que se destaca aqui, nós vamos analisar na palavra de Deus agora, lá em Êxodo capítulo 31, verso 13. Olha só que sinal dentro desses mandamentos Deus apresenta para nós, ok? Vamos lá, em Êxodo 31, verso 13. Eles haviam saído do Egito, o povo de Deus havia saído do Egito, estava lá no Sinai, e agora Deus dá para eles uma série de normas, e aí confirma algumas normas, leis e mandamentos já antigos. E nós vamos ver um desses mandamentos antigos que ele confirma a validade, ok? Então, Êxodo 31, verso 13, já achou? Vamos ler juntos então. Diz assim:
Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós, para que saibais, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Você está observando aqui que ele diz que está colocando um sinal, diz que o sábado é um sinal entre ele e o seu povo. Alguns acreditam que este mandamento, o sábado, é apenas para o judeu. Interessante, não é? A lei toda ela é formada por 10 mandamentos, mas há pessoas que comentam que o 4º mandamento é só para judeu, o restante não, é para o mundo inteiro, mas só o 4º que é para o judeu. Você vê que não tem sustentação, não é? Ele dá os 10 mandamentos para o mundo inteiro guardar, não é apenas um mandamento. E depois, como você já sabe, Paulo diz que judeu não é o que é nascido lá em Israel, que tem a circuncisão na carne. Judeu é o que é de coração e que aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Esse é o verdadeiro judeu. E se você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, você é o verdadeiro judeu, eu sou o verdadeiro judeu, e, portanto, se essa lei fosse só para o judeu, então teria que ser para nós também. Mas não é bem isso, não é? Na verdade, a lei de Deus, os 10 mandamentos, é para a humanidade em toda, e o povo judeu é que traz esses mandamentos para que o mundo inteiro conheça. Interessante que isso foi dado mais ou menos por volta de 1500 a.C. E quase 1000 anos depois, esses mandamentos são repetidos na voz de Ezequiel. E agora veja lá o livro de Ezequiel, capítulo 20, verso 12 e verso 20. Ok? Está no Antigo Testamento, Ezequiel, como eu já falei, tem algumas passagens apocalípticas ali e nós precisamos analisar. Mas essa passagem aqui de Ezequiel, ela vai confirmar o pensamento de Deus. Já achou? Posso ler? Então vamos lá. Ezequiel 20, verso 12 e verso 20. E o 12 diz assim: também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Então ele diz que o sábado aqui é um sinal de santificação entre ele, Deus, e o seu povo. Olha como é que diz o verso 20 agora. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então esse mandamento diz que ele criou o céu e a terra. Esse mandamento diz que o Deus verdadeiro é Jeová. Esse mandamento diz que é Ele que santifica a nossa vida. Então esse mandamento tem uma série de ensinamentos por detrás aqui que a Bíblia traz para nós. E eu quero ler uma passagem para você ainda que está em Isaías, capítulo 66. Você consegue achar aí rapidinho? Voltando, né? Você está em Ezequiel, aí você volta um pouquinho. Então, Isaías 66, 22 e 23, há uma profecia muito interessante, mas muito interessante, que fala sobre esse dia de guarda. Observe. Achou? Isaías 66, 22, diz assim: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Note que o verso 22 está afirmando: eu vou fazer um novo céu, vou fazer uma nova terra. Isso já aconteceu? Ele já fez o novo céu? Já fez a nova terra? Ou ainda está no futuro? Todos nós sabemos que ainda está no futuro. Ele não fez esse novo céu e essa nova terra ainda. Mas olha o 23 agora. Ele diz o que vai acontecer nesse novo céu, nessa nova terra. Leia comigo. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Ele diz aqui que o dia utilizado para adoração vai ser o que corresponde à festa da lua nova, que era uma festa super consagrada, sagrada, santa, uma vez por mês. E a outra festa, que era toda semana, era o sábado. Sábado da semana, o 7º dia,
aquele que corresponde ao descanso de Deus na criação do céu e da terra. Então ele usa essas duas referências de santidade para dizer para ti e para mim o que vai ser no novo céu e na nova terra. Então, a Bíblia mostra para nós que ele quer colocar a sua lei na nossa mente. E dentro da lei tem esse mandamento que ele diz que é um sinal. Então veja bem, o quarto mandamento é um sinal entre ele e o seu povo. Qualquer um que entrar no povo de Deus vai receber a lei de Deus, com todos os mandamentos de Deus. E eu sei que muita gente sincera vai ser salva sem guardar o sábado e às vezes nem conhece o sábado, porque Deus salva pelo que você conhece, pela sua sinceridade e pela sua fé. Ele não é um Deus incoerente, mas note, há muitos cristãos que estão guardando 9 mandamentos, só falta um. Você lembra que a Bíblia diz aqui em Apocalipse que ele vai colocar um sinal, uma marca, um selo nos servos dele? Ele já tem muitos servos, mas aqui está faltando alguma coisa. Alguns outros cristãos fervorosos, dedicados, guardam 8 mandamentos. Esses 8 mandamentos, está faltando o mandamento do sábado, está faltando o mandamento das imagens. Os restantes, as pessoas estão guardando. Então também um outro grupo de cristãos, que por 2 mandamentos está precisando guardar, precisando entender, viver e permitir que Deus o faça mais consagrado, mais dedicado, mais fiel, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos conduzirá a toda a verdade. Ele não aceita 90% da verdade, 95% da verdade. O Espírito Santo, que trabalha na vida da pessoa, ele deseja, exige que nós conheçamos e vivamos toda a verdade. Você aceita ser marcado por Deus na mente, com toda a verdade, com a lei de Deus no seu coração? Vamos fazer uma oração então. E vamos pedir a Deus que nos ajude. Querido Deus que está nos céus, muito obrigado por tua ajuda. Pedimos que o Senhor nos abençoe, nos dirija e nos faça abrir o nosso coração para que possamos ter uma nova experiência de consagração com base na tua palavra. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos esperando por você, para continuar enviando, para quem não tem ainda, o Guia de Estudos do Apocalipse e Vida a 2, o que pode ajudar muito no seu relacionamento familiar. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro na próxima segunda-feira. Um abraço. A Escola Adventista está há mais de 120 anos educando gerações. E nossa escola já está com matrículas abertas para 2017, com descontos e promoções especiais. Oferecemos do maternal ao 6º ano, também berçário e turno integral. Venha conhecer a melhor escola da cidade. Rua Lambari, 667. Fone 3621-4300. Esperamos por você.